A goleada do São Paulo sobre o Flamengo foi o grande fato da semana no futebol brasileiro. O melhor jogo do time tricolor sob o comando de Fernando Diniz, um desastre. Quando o Flamengo do Domenech perde, perde com vontade, né? Até escrevi isso no meu blog no All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É 5-0 do Del Valle, 3-0 do Atlético Goianiense, agora 4-1 do São Paulo no Maracanã. As estatísticas desse jogo são do OneFootball. E você vai conferir daqui a pouquinho aqui do meu lado. Tá? O OneFootball é o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você vai lá, faz um download e você consegue não só ver as estatísticas dos jogos do Brasileirão, como esse Flamengo 1, São Paulo 4, como todos os demais de várias competições pelo mundo. Inclusive dos campeonatos dos quais participava Domenico Torrente, quando ele era auxiliar técnico do Pepe Guardiola, né? Teve na Alemanha, teve na Espanha, teve na Inglaterra, muito experiente, sabe muito bem o que é o futebol, mas o técnico catalão, vamos combinar, ele reagiu de forma meio esquisita nessa coletiva, né? Vamos falar sobre isso mais adiante. Primeiro vamos falar do jogo, o jogo em si, né? Ontem até falamos sobre isso na live, o link para a live também está aqui embaixo na descrição do vídeo, né? A live aqui no canal, que foi muito boa. E o que acontece? Quando o time erra defensivamente muitas vezes, é claro que o treinador tem a sua parcela de responsabilidade. Houve erros individuais, sim, do Gustavo Henrique em 2 gols, do Natan em 1 gol, para mim coletivo erro, e também do próprio Bruno Henrique, que não voltou marcando o Tietê como deveria no lance do primeiro gol do São Paulo. Esses erros aconteceram. São Paulo jogou muito bem. São Paulo marcou melhor, São Paulo foi mais eficiente no ataque, São Paulo não desperdiçou as oportunidades que teve e adotou uma estratégia adequada para enfrentar o Flamengo. O Flamengo tem muitos desfalques, é verdade. Não tem Rodrigo Caio, jogou Gustavo Henrique com o Natan e deu no que deu. Né? Outros jogos foram bons, disse o Domenech, sim, mas esse foi um desastre. Não estamos falando de todos os jogos, estamos falando desse jogo em específico. Não tinha os 2 volantes, jogou o João, o garoto, não tinha o Thiago Maia, não tinha o Ilharão, não tinha o Diego, que sempre é opção para entrar no time, não tinha Rascaeta, não tinha Gabigol, não tinha Pedro Rocha, né, que seria uma opção interessante para o ataque. Vários desfalques importantes. O elenco, que é farto, ficou mais enxutinho. No banco, o próprio Dome, é verdade, não tinha grandes opções ofensivas. Michael e Lincoln eram os atacantes disponíveis. Então você percebe nitidamente que foi um Flamengo muito enfraquecido. São Paulo soube tirar proveito disso, montou uma estratégia melhor, a vitória foi justa. Mas o Flamengo perdeu pênaltis e tudo, perdeu 2 pênaltis. Isso também é culpa de quê? De falta de atenção com o pênalti. O pênalti não pode ser batido pelo Bruno Henrique. Ele não bate bem. Aliás, contra o Corinthians, exatamente ao ano, perdeu no Maracanã e fez no rebote naquela vitória por 4-1. 4-1 no Corinthians, um ano depois toma de 4-1 do São Paulo. Isso tem que ser refletido, isso tem que ser repercutido, isso merece uma reflexão. Isso não pode ser tratado como uma derrota normal, como o São Paulo não vai encarar essa vitória como uma vitória normal. Vai encarar como uma vitória para dar uma virada, para superar suas dificuldades, tentar ser mais regular e conseguir avançar com bons resultados e bons jogos nas competições que tem pela frente. Não é um jogo normal, é um jogo diferente esse que aconteceu no Maracanã na tarde desse domingo. E o que se viu? O Flamengo perdeu 2 pênaltis, batendo muito mal, e também muito bem o Thiago Volpe, aproveitando e fazendo 2 defesas, o goleiro do São Paulo. O Flamengo errou muito no seu sistema defensivo e já vinha errando. Errando em saída de bola, permitiu 2 gols do Inter. Errando de diferentes maneiras no segundo tempo, concedeu várias oportunidades à equipe do Atlético Paranaense, que só não empatou o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira porque o Hugo fez uma grande exibição. Né? E dessa vez errou e o São Paulo não perdoou. Então o Flamengo vem falhando defensivamente, sim. Isso tem acontecido já há algum tempo, e isso é muito claro. Cabe ao Domenico Torrente tentar corrigir. Entendo perfeitamente que houve todo um período difícil, 28 dias e 10 jogos, um a cada 2,8 dias. É muito difícil, mas nessa última semana, já para a realidade do futebol brasileiro, a coisa já acalmou. E ele sabe muito bem como as coisas funcionam. Então não concordo com o técnico Domenico Torrente quando ele responde dessa maneira a pergunta que foi feita pelo Pedro Henrique Torres, repórter da ESPN, durante a coletiva de imprensa após Flamengo 1, São Paulo 4. Confira a resposta do catalão. Torre ESPN. Contra as equipes do top 5 do campeonato, o Flamengo teve 2 derrotas, um empate e apenas uma vitória contra o Fluminense. Como esse desempenho ruim diante dos principais times do brasileiro nesse primeiro turno serve de reflexão para a sequência do campeonato? Estamos no meio. Se ganamos o Brasileirão, depois falaremos de tudo isso. É uma loucura. Aqui perde você um jogo, todo é ruim. E não é assim. Empatamos contra o Internacional, acho que jogamos muito bem o segundo tempo. Hoje não jogamos mal.
Acho que jogamos o segundo tempo melhor que o primeiro. O primeiro tempo estava controlando, só 2 chances, marcaram 2 goles. Erramos um penalti. Se vocês me falam do resultado, vocês estão certos. Mas aqui acho que só falando do resultado, perdemos, todos é ruim, ganamos, todos são muito... Não é assim, tem que analisar, falar por falar que falem. Hoje é doloroso a derrota, muito dolorosa para o Flamengo, e para mim, personalmente, muito dolorosa. E o jogo não faz justiça ao que aconteceu no campo. O jogo estava muito equilibrado. Errores individuais que muitas vezes acontece isso, porque são humanos a gente, não são máquinas, são humanos. Acho que devem saber isso, não? E também podem errar. Pois perdemos o jogo por isso. Mas agora falar, tivemos 10, 11 jogos consecutivos com uma defesa que estava jogando bem, todos estavam jogando bem. Hoje perdemos um jogo e todo é um desastre. Pois ok, mas vocês estão certos. Ou vamos a falar assim, a partir de agora, quando perdemos, todo está mal. E quando ganhamos, todo está bem. Ou vamos a falar assim, para o seguinte coletiva de imprensa. Pois é, ele meio que ironizou, né? Não, agora quando perder está tudo mal. Não, não é assim. Sabemos que o campeonato está no meio, mas os problemas de um time, eles são discutidos durante a competição. Pergunta pertinente. O Flamengo não conseguiu. Até acho que ele poderia dar uma explicação. Eu abordei esse tema também na live. Houve essa pergunta na live também. E eu falei, Flamengo perdeu para o Atlético. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um gol contra do Felipe Luiz. O técnico estava chegando. Acontece. O Flamengo empatou com o Inter fora de casa, jogou bem no segundo tempo. Poderia até ter virado o jogo, hein? Aquele gol de empate nos acréscimos já deveria ter saído há muito tempo. O Flamengo foi melhor que o Inter na segunda etapa e acho que até no cômputo geral do jogo. Acho eu. Chances criadas, volume de jogo, posse de bola, chances claras, enfim. O Flamengo empatou com o Grêmio, era começo de campeonato, o time se acertando, mas o Grêmio nem é do bloco de cima, né? O Grêmio está no bloco de baixo, embora devesse estar brigando mais lá no alto. O Flamengo jogou contra o São Paulo e perdeu, e ganhou do Fluminense. Então não é um bom desempenho com os times do bloco de cima, não é. Evidente que não é. Mas o campeonato está na metade, tem muita coisa para acontecer. Ele poderia ter analisado isso de uma maneira tranquila e falar, realmente poderia ser melhor o nosso desempenho contra as equipes do bloco de cima, mas a gente vai melhorar, vamos trabalhar para isso. Essa semana não foi tão pesada, ele conseguiu ter um tempinho para treinar. Domingo jogou em Porto Alegre, lá ficou para o jogo em Curitiba na quarta-feira, então teve ali pelo menos um dia para trabalhar. Teve a sexta e sábado no Rio de Janeiro, já voltando, né, da viagem ao Paraná, onde enfrentou o Atlético pela Copa do Brasil para jogar contra o São Paulo. E aí tem que ajustar, tem que treinar, tem que trabalhar, tem que conversar, tem que corrigir os problemas defensivos. O Flamengo está errando em saída de bola, o Flamengo está errando de outras maneiras. Hoje o Gustavo Henrique rebate uma bola para frente da defesa. Na semana passada saiu jogando e deu um gol para o Thiago Galhardo. Depois ele faz um pênalti totalmente absurdo. E o Natan falhou no último gol também. Ele explicou a saída dos dois jogadores, Everton Ribeiro e Natan. O jogo estava perdido, estava 4-1. Ele tirou com medo de que um deles tomasse cartão e perdesse para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é o jogo do domingo que vem, 6h15 da tarde em Belo Horizonte, que é um jogo muito importante. Então até isso aí ficou bem claro. Mas vamos lá. O Domenech, como o técnico que é, ele terá méritos quando as coisas vão bem. Não dá para aceitar quando alguém fala assim, quando o time dá certo, os jogadores se resolvem sozinhos, o técnico não tem nenhuma participação. Não é isso que tem acontecido. Mas quando vai mal, ele também tem a sua responsabilidade. Cabe a ele responder, porque quando fala com o repórter, está falando com a torcida, tá? E aqui no Brasil, eu até acho que é exagerado, de fato, a cobrança muitas vezes é exagerada, mas é assim que funciona. O que você pensa, o que eu penso, o que o Domenech pensa, dane-se. A realidade é essa, os questionamentos acontecem, e não é só no Brasil, gente. Talvez aqui seja um pouco mais, ou muito mais, mas lá fora também tem. Lá fora também tem, eu já presenciei, já estive em coberturas internacionais, e a gente vê como os repórteres também questionam e cobram nas coletivas dos técnicos quando as coisas vão mal. E é assim que funciona. Tá? É assim que funciona. E ele sabe bem disso porque ele trabalhou muito tempo com o Guardiola e sabe como é. A média de gols, alguns torcedores do Flamengo têm destacado isso já há algum tempo nas redes sociais. A média de gols que o seu ex-time, o Nova York, sofria não era pequena. Então fica uma dúvida, o Domenech sabe arrumar a defesa? Cabe a ele mostrar que sabe arrumar a defesa e colocar a defesa do Flamengo num patamar mais tranquilo, mais equilibrado, não levando tantos gols. É a pior defesa entre os times mais bem colocados do Campeonato Brasileiro. E isso merece sim ser questionado, merece atenção, e o Domenech tem que trabalhar, não adianta fazer ironiazinha, até porque é muito fácil para ele e para qualquer técnico brasileiro fazer ironiazinha na coletiva, né? Porque na coletiva você não tem a chance da réplica, o repórter faz a pergunta, o cara responde e fica por isso mesmo, você não tem chance de voltar à pergunta, de insistir naquela questão. E aí o técnico fica bem confortável. Aprendeu rápido essa tática, o Domenech, né? Mas vamos lá. Então mostre
que sabe arrumar uma defesa. Se não souber, aprenda rapidamente, porque evidentemente os questionamentos vão acontecer e a derrota de 4-1 não pode ser tratada como um resultado normal. Como o São Paulo não vai tratar como um resultado normal essa vitória acachapante e histórica no Maracanã sobre o Flamengo, campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América. Saudações!